Carl Jung descobriu que você pode enxergar o verdadeiro caráter de alguém prestando atenção em apenas duas coisas: não suas palavras, não suas conquistas, nem mesmo suas ações quando estão sendo observadas. Jung encontrou dois sinais psicológicos específicos que expõem quem alguém realmente é por trás de sua máscara. E a maioria das pessoas revela esses segredos sem perceber. Imagine esta situação. Você está sentado na frente de alguém que acreditava conhecer, um colega, um amigo, talvez até seu parceiro. Eles parecem genuínos, confiáveis, equilibrados, mas algo não se encaixa. Você não consegue identificar exatamente, mas seus instintos estão dizendo que há mais por baixo da superfície. Jung passou décadas estudando o que chamou de persona, menos a máscara que todos nós usamos para esconder nosso verdadeiro eu. Mas ele descobriu que, não importa quão cuidadosamente alguém constrói sua imagem, esses dois indicadores psicológicos sempre escapam. E quando você souber o que procurar, nunca mais será enganado por uma falsa persona. Estes não são testes psicológicos complexos. São observações simples que revelam as verdades mais profundas sobre a natureza humana. E até o final desta jornada, você não apenas será capaz de ler outras pessoas como um livro aberto, mas entenderá a si mesmo de maneiras que nunca imaginou ser possível. Mas aqui está o que torna a descoberta de Jung tão perturbadora. Esses dois sinais não apenas expõem o caráter de outras pessoas, eles te forçam a confrontar sua própria natureza oculta. Jung escreveu: a coisa mais aterrorizante é citar, sei completamente. E essas duas janelas psicológicas mostrarão partes de você mesmo que você tem evitado. A maioria das pessoas passa pela vida acreditando que pode julgar caráter através de comportamentos superficiais. Elas procuram por confiança, gentileza, sucesso ou carisma. Mas Jung entendeu que todos esses fazem parte do que chamo de camada performática, menos a imagem cuidadosamente construída que apresentamos ao mundo. A pessoa real vive por baixo dessa performance. E Jung descobriu que, não importa quão habilidosa alguém se torne em gerenciar sua imagem, dois padrões psicológicos específicos sempre revelarão sua natureza autêntica. Esses padrões operam fora do controle consciente, e é por isso que são tão confiáveis. Jung escreve: pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas julga, mas o julgamento baseado em aparências superficiais está quase sempre errado. A avaliação verdadeira de caráter requer olhar mais profundamente nos padrões inconscientes, que as pessoas não podem fingir ou manipular. O que Jung encontrou foi que o caráter se revela não no que as pessoas escolhem mostrar a você, mas no que elas não conseguem evitar revelar. Se você está começando a ver como essa percepção pode transformar suas relações, deixe aquele like e se inscreva no canal. Este é apenas o começo do que Jung descobriu sobre a natureza humana. Essas duas assinaturas psicológicas emergem sempre que a guarda de alguém está baixa. Sua máscara escorrega ou estão sob qualquer tipo de pressão. A primeira revelação de caráter de Jung é o que chamo de mapeamento da sombra, menos descobrindo a verdadeira natureza de alguém, observando quem eles julgam mais duramente. Jung escreve: até você tornar o inconsciente consciente, ele direcionará a sua vida, e você chamará isso de destino. Essa direção inconsciente aparece mais claramente em nossos julgamentos dos outros. Quando alguém critica outra pessoa com intensidade incomum, não estão apenas fazendo uma observação, estão projetando seus próprios traços rejeitados nessa pessoa. E descobriu que o que mais odiamos nos outros, frequentemente é o que enterramos mais profundamente em nós mesmos. Ele chamou isso de projeção, o processo inconsciente de ver nossas próprias qualidades rejeitadas em outras pessoas. Quanto mais forte a reação emocional, mais próximo você está de sua sombra. Deixe-me mostrar como isso funciona. Conheça Roberto, um arquiteto bem-sucedido, que se orgulha de sua integridade. Em todas as reuniões do escritório, Roberto reclama de seu colega Marcos, chamando-o de falso e manipulador. A voz de Roberto fica áspera quando fala sobre o charme de Marcos com os clientes. Sua mandíbula fica tensa quando Marcos recebe elogios. Mas aqui está o que Jung veria. A reação intensa de Roberto a Marcos não é sobre Marcos, é sobre uma parte de Roberto que ele rejeitou. No fundo, Roberto gostaria de poder ser mais charmoso, mais socialmente habilidoso, mas ele enterrou esse desejo porque acreditava que isso o tornaria falso. Jung escreveu: não podemos mudar nada até aceitarmos. A condenação não liberta, ela oprime.
A condenação de Roberto a Marcos é na verdade autoopressão. Ele está rejeitando uma parte de si mesmo que poderia servi-lo bem. É por isso que o mapeamento da sombra funciona tão confiavelmente. Quando alguém julga outros duramente, sempre está contando algo sobre seus próprios conflitos internos. Os traços que mais criticam frequentemente são aqueles que empurraram para o inconsciente. Se você já se pegou julgando alguém e percebeu que isso revelou algo sobre você, é porque nossa sombra sempre se manifesta através de nossos julgamentos. Mas a projeção da sombra nem sempre é negativa. Jung descobriu que também projetamos qualidades positivas que temos medo de reivindicar. Quando alguém consistentemente coloca outros em pedestais, chamando-os de tão talentosos ou tão confiantes, frequentemente estão projetando habilidades que possuem, mas não reconhecem em si mesmos. A chave é observar a intensidade emocional. Quando a reação de alguém a outra pessoa é desproporcional, seja negativa ou positiva, você está vendo sua sombra em ação. Isso revela não apenas o que rejeitaram em si mesmos, mas também o que secretamente anseiam expressar. A segunda revelação de caráter de Jung é o que chamo de manutenção da máscara menos observar. Como alguém se comporta quando sua imagem cuidadosamente construída é ameaçada. Jung escreve o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Mas a maioria das pessoas gasta uma energia enorme mantendo quem acham que deveriam ser. Essa manutenção requer esforço constante. Jung descobriu que quando a persona de alguém é desafiada, quando sua máscara escorrega ou sua imagem é questionada, seu caráter autêntico emerge naquele momento de vulnerabilidade. Aqui está como identificar. Observe o que acontece quando alguém enfrenta críticas inesperadas, quando sua competência é questionada ou quando são pegos em um erro. Eles ficam defensivos, atacam de volta, desviam a culpa ou fazem uma pausa, refletem e respondem autenticamente. Deixe-me ilustrar com a história da Sandra. Sandra é uma diretora de marketing conhecida por seu profissionalismo calmo. Ela construiu sua carreira sendo a pessoa imperturbável, aquela que nunca perde a calma sob pressão. Mas durante uma reunião de alto risco com o cliente criticou a estratégia de sua equipe, questionando o julgamento de Sandra. Naquele momento, a persona de Sandra rachou, sua voz ficou áspera, sua postura rígida. Ela interrompeu o cliente, desviou a culpa para sua equipe e fez indiretas sobre as decisões anteriores do cliente. A profissional calma desapareceu, revelando alguém defensiva, insegura e disposta a sacrificar sua equipe para proteger sua imagem. Jung diria que esse momento revelou o caráter autêntico de Sandra, mais do que anos de interação profissional. Sob pressão, quando sua imagem cuidadosamente mantida foi ameaçada, seus verdadeiros padrões emergiram. Jung escreveu: a fundação de toda doença mental é a falta de vontade de experimentar sofrimento. Legítimo. A falta de vontade de Sandra de experimentar o desconforto de ser criticada a forçou a padrões defensivos que revelaram seu caráter. Mas aqui está onde isso se torna poderoso para a avaliação de caráter. Esses colapsos de persona não acontecem apenas durante crises maiores. Eles ocorrem em pequenos momentos ao longo das interações cotidianas, quando o telefone de alguém morre e não conseguem checar as redes sociais, quando são mantidos esperando mais tempo do que esperado, quando alguém não ri de sua piada. Observe microexpressões, mudanças de tom, mudanças na linguagem corporal. Esses momentos minúsculos, quando a máscara escorrega, revelam mais sobre o caráter de alguém do que horas de conversas casuais. Jung entendeu que caráter autêntico não é o que alguém escolhe mostrar quando está preparado. É o que emerge quando não estão preparados, desguarnecidos ou sob pressão. As pessoas mais integradas, aquelas que Jung chamaria de individualizadas, mostram consistência entre sua persona e suas respostas autênticas. Sua imagem pública e as reações privadas se alinham porque fizeram o trabalho de se aceitar completamente. Agora que você entende as duas revelações de caráter de Jung, vamos explorar por que funcionam tão confiavelmente de uma perspectiva psicológica. Jung passou sua carreira estudando o que chamou de arquitetura da psique, menos como a mente se organiza para navegar a realidade enquanto protege o ego. Jung escreve o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Mas antes que a transformação possa ocorrer, devemos entender a composição química de cada personalidade, seu caráter autêntico por baixo da performance social, a razão pela qual
a projeção da sombra revela caráter tão precisamente é porque nossa mente inconsciente não consegue distinguir entre eu e outro quando se trata de material rejeitado. Quando Roberto critica Marcos por ser falso, seu inconsciente está, na verdade, tentando processar seu próprio relacionamento com autenticidade versus performance social. Jung descobriu que o inconsciente opera através do que chamo de mapeamento de projeção. Ele projeta conflitos internos em pessoas externas para torná-los visíveis e trabalháveis. A intensidade do julgamento de alguém sempre corresponde à intensidade de sua luta interna com aquela característica particular. É por isso que pessoas genuinamente seguras em uma área raramente julgam outros duramente por fraquezas nessa mesma área. Alguém verdadeiramente confiante não gasta energia criticando as inseguranças dos outros. Alguém autenticamente bem-sucedido não se sente ameaçado pelas ambições dos outros. Jung escreveu: a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes a si mesmo. Quando alguém consistentemente julga outros, está revelando sua própria solidão interior, sua desconexão de partes rejeitadas de si mesmos. A segunda revelação, colapso de persona, funciona porque manter uma imagem falsa requer uma energia psicológica enorme. Jung chamou isso de manutenção do ego e entendeu que esse sistema se torna frágil sob estresse. Quando a persona de alguém é ameaçada, seus mecanismos de defesa primitivos se ativam. Essas defesas revelam seus padrões psicológicos centrais. Eles atacam, indicando agressão subjacente, se retiram, mostrando padrões de evitação, desviam, revelando tendências de desonestidade, ou integram, demonstrando maturidade psicológica. Jung escreve: um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca a superou. A maneira como alguém lida com críticas ou desafios mostra se integraram suas emoções difíceis ou ainda são controladas por elas. Se você já notou o verdadeiro caráter de alguém emergir sob pressão, escreva nos comentários máscara. O estresse sempre revela a verdade. Esses padrões são tão confiáveis porque operam abaixo da consciência. Alguém pode controlar suas palavras, gerenciar suas expressões faciais e criar cuidadosamente suas respostas quando estão preparados. Mas quando suas defesas psicológicas são ativadas, padrões autênticos emergem. Jung entendeu que a avaliação de caráter não é sobre pegar pessoas mentindo ou expor suas falhas. É sobre ver a pessoa inteira menos suas lutas, suas defesas, suas áreas de crescimento e suas forças autênticas. Este entendimento permite conexão genuína em vez de interação superficial. Além das duas revelações primárias de Jung, há um terceiro padrão que emerge quando você as combina. O que chamo de teste de integração. Observar como alguém lida com seu próprio material sombrio quando é refletido de volta para eles. Esta é a avaliação definitiva de caráter, porque mostra se alguém é capaz de crescimento ou está preso em padrões inconscientes. Jung escreveu: alguém não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Aqui está como o teste de integração funciona. Quando você nota alguém projetando sua sombra nos outros, gentilmente reflita de volta para eles, não de forma acusatória, mas com curiosidade. Percebi que você parece realmente incomodado por pessoas que se exibem. Você já sentiu vontade de se exibir, mas se segurou? Observe o que acontece. Este momento revela mais sobre seu caráter do que meses de observação, porque testa seu relacionamento com seu próprio material inconsciente. Deixe-me mostrar isso em ação através de duas respostas diferentes. Lembre-se de Roberto, que julga Marcos por ser falso. Quando perguntado se ele já desejou ser mais socialmente habilidoso, Roberto pode responder de duas maneiras. Resposta 1: menos o padrão defensivo. Você está dizendo que sou falso como o Marcos? Isso é ridículo. Sou autêntico. Ao contrário dele, não preciso manipular pessoas para ter sucesso. Esta resposta mostra que Roberto está profundamente defendido contra a sua sombra. Seu caráter é rígido, seu potencial de crescimento limitado por sua inabilidade de reconhecer sua própria complexidade. Resposta 2: o padrão integrativo. Na verdade, sim. Às vezes eu gostaria de ser melhor com pessoas. Admiro as habilidades sociais do Marcos, mesmo que sua abordagem me incomode. Talvez eu esteja com ciúmes de algo que gostaria de ter. Esta resposta mostra que Roberto pode sustentar paradoxo, ser incomodado por algo enquanto também reconhece
seu próprio relacionamento com isso. Jung escreveu: os conflitos mais intensos, se superados, deixam para trás uma sensação de segurança e calma que não é facilmente perturbada. Pessoas que podem integrar feedback sobre sua sombra mostram essa qualidade. Elas se tornam mais fortes através da autoconsciência, não mais fracas. O teste de integração revela 3 tipos distintos de caráter que Jung identificou. O tipo inconsciente permanece completamente inconsciente de suas projeções e fica defensivo quando confrontado com elas. Eles carecem de autoreflexão e frequentemente ficam surpresos com as reações dos outros a eles. O tipo consciente, mais defendido, reconhece suas projeções intelectualmente, mas não pode integrá-las emocionalmente. Eles podem dizer: eu sei que julgo pessoas, mas não conseguem explorar por quê ou o que isso revela sobre eles. O tipo integrado pode observar suas projeções com curiosidade, aprender com elas e usá-las como informação sobre suas próprias áreas de crescimento. Jung chamou esses indivíduos de conscientes, não perfeitos, mas despertos para seus próprios padrões psicológicos. Esta capacidade de integração prediz como alguém lidará com conflito, crescimento, críticas e intimidade em relacionamentos. Pessoas que não conseguem integrar seu material sombrio repetirão os mesmos padrões indefinidamente, culpando circunstâncias externas por lutas internas. Mas aqueles que podem trabalhar com suas projeções conscientemente se tornam o que Jung chamou de individualizados menos autênticos, autoconscientes e capazes de conexão genuína com outros. Agora que você entende a estrutura de avaliação de caráter de Jung, vamos explorar como aplicá-la em situações do mundo real. Mas primeiro, um aviso crucial. Jung escreve: onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde a vontade de poder é suprema, o amor está faltando. Use essas percepções para entender e conectar, não para manipular ou controlar. A avaliação de caráter deve servir à compaixão, não à dominação. Aqui está como aplicar mapeamento da sombra em diferentes contextos. Em relacionamentos românticos, escute como seu parceiro fala sobre seus ex, seus colegas de trabalho ou pessoas de que não gostam. Eles consistentemente se incomodam com pessoas egoístas? Isso pode revelar sua própria luta com auto-advocacy saudável. Criticam pessoas carentes? Podem estar negando sua própria necessidade de conexão. Mas use essa informação para entender e apoiá-los, não para atacá-los. Se você notar seu parceiro projetando, pode dizer: parece que a carência dessa pessoa realmente te incomoda. Você já sentiu que não pode expressar suas próprias necessidades? Isso cria espaço para a intimidade mais profunda. Em ambientes profissionais, observe como colegas lidam com feedback, críticas ou desafios às suas ideias. Eles ficam defensivos, desviam a culpa ou atacam o mensageiro? Ou fazem uma pausa, consideram e respondem cuidadosamente? Isso revela sua capacidade de crescimento, colaboração e liderança sob pressão. Jung escreve: o sapato que serve uma pessoa aperta outra. Não há receita para viver que sirva a todos os casos. Entender os padrões de caráter de alguém ajuda você a se comunicar de maneiras que se ajustam à sua estrutura psicológica. Para os pais, essas percepções são inestimáveis. Quando seu adolescente reclama que seus amigos são falsos ou chamam a atenção, ajude-os a explorar o que isso revela sobre suas próprias lutas com autenticidade e pertencimento social. Isso constrói autoconsciência em vez de julgamento. Mas lembre-se, a avaliação de caráter é um espelho de 2 vias. Jung escreve: todas as pessoas que você encontra sabem algo que você não sabe, mas precisa saber. Aprenda com elas. Todo julgamento que você faz, toda reação que tem ao comportamento de outra pessoa, revela algo sobre seus próprios padrões psicológicos. Aqui está um exercício prático para a próxima semana. Mantenha um diário da sombra. Quando alguém te irritar, escreva exatamente o que te incomoda sobre eles. Então se pergunte: onde essa característica pode existir em mim? Do que tenho medo sobre essa qualidade? Não se julgue pelo que encontrar. Jung escreve: a aceitação de si mesmo é a essência de todo o problema moral e o epítome de toda uma visão de vida. A autoaceitação não é autoindulgência, é a fundação da saúde psicológica. Também pratique o teste de integração em si mesmo. Quando alguém te dar feedback que desencadeia defensividade, faça uma pausa antes de responder. Se pergunte: e se há verdade nisso? O que posso aprender sobre mim mesmo? Jung entendeu que desenvolvimento de caráter não é sobre se tornar perfeito,
é sobre se tornar consciente. O objetivo não é eliminar sua sombra, mas trabalhar com ela conscientemente, em vez de ser controlado por ela inconscientemente. Antes de irmos mais fundo, devemos abordar o lado sombrio da própria avaliação de caráter. Jung escreveu: o homem saudável não tortura outros. Geralmente, são os torturados que se tornam torturadores. A habilidade de ler caráter pode se tornar sua própria forma de tortura psicológica se mal usada. Vi pessoas usarem as percepções de Jung para se tornarem o que chamo de caçadores de sombra, menos indivíduos que usam conhecimento psicológico para atacar vulnerabilidades dos outros, em vez de entendê-las. Isso representa uma perversão completa do trabalho de Jung. Jung alertou sobre esse perigo. As pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. Às vezes pessoas ficam obcecadas em analisar outros precisamente para evitar olhar para si mesmas. Aqui estão os sinais de alerta de que você está mal usando a avaliação de caráter. Você se sente superior quando decifra alguém. Esse complexo de superioridade indica que está usando o insight psicológico para inflar seu ego, em vez de construir entendimento. Você usa suas observações para manipular outros. Se está aproveitando os padrões sombrios de alguém ou fraquezas de persona para controlá-los, você se tornou o que Jung chamaria de psicologicamente venenoso. Você fica crítico em vez de curioso. Verdadeira avaliação de caráter deveria aumentar sua compaixão, não sua crítica. Se você se encontra ficando mais crítico, está projetando sua própria sombra. Você evita examinar seus próprios padrões. Se está constantemente analisando outros, mas nunca voltando o mesmo escrutínio para dentro, está usando psicologia como defesa contra a autoconsciência. Jung escreveu: o maior perigo é que alguém pode ficar preso no inconsciente e nunca voltar à realidade. Às vezes as pessoas ficam tão fascinadas pela análise psicológica que perdem o contato com conexão humana simples. O antídoto para esses perigos é o que Jung chamou de relacionamento ético com o inconsciente. Isso significa usar insight psicológico para servir amor, entendimento e crescimento, não poder, controle ou superioridade. Lembre-se de que todas as pessoas que você encontra estão lutando batalhas sobre as quais você não sabe nada. Jung escreveu: para conhecer a luz, devemos primeiro experimentar a escuridão. Suas projeções de sombra e defesas de persona frequentemente representam suas tentativas de lidar com dor, trauma ou o medo. Verdadeira avaliação de caráter deveria torná-lo mais humilde, não mais arrogante. Quando você vê os padrões psicológicos de alguém claramente, está vendo sua humanidade, suas lutas, suas defesas, suas tentativas de navegar um mundo complexo, com ferramentas limitadas. Jung entendeu que todos somos curadores feridos, todos carregando material sombrio, todos usando personas para proteger nosso núcleo vulnerável. O objetivo não é expor as máscaras dos outros, mas criar segurança para a conexão autêntica. Use essas percepções para construir pontes, não muros. Deixe o entendimento de caráter levar à compaixão. Não há condenação. O aspecto mais profundo da estrutura de avaliação de caráter de Jung é o que chamo de efeito espelho. O momento inevitável, quando você percebe que todos que está analisando estão refletindo aspectos de sua própria psique de volta para você. Jung escreve: sua visão se tornará clara apenas quando puder olhar em seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O propósito último de ler o caráter dos outros é despertar para o seu próprio. Este efeito espelho opera em múltiplos níveis. Primeiro, as pessoas que desencadeiam suas reações mais fortes sempre estão mostrando seu próprio material sombrio. Se você consistentemente se incomoda com pessoas arrogantes, examine seu relacionamento com confiança e humildade. Se pessoas carentes te drenam, explore suas próprias necessidades e como as expressa. Segundo, os traços de caráter que mais admira nos outros frequentemente representam seu próprio potencial não desenvolvido. Jung chamou isso de projeção positiva, menos projetar suas próprias possibilidades não vividas nos outros. Quando você coloca alguém num pedestal por ser tão criativo ou tão confiante, pode estar projetando qualidades que possui, mas não reivindicou. Terceiro, os padrões que reconhece nos outros se tornam visíveis em você mesmo, uma vez que sabe o que procurar. Se você se torna habilidoso em identificar colapsos de persona dos outros, começará a notar os seus próprios. Se consegue ver projeções de sombra dos outros, começará a pegar as suas em tempo real.
Este efeito espelho cria um ciclo de feedback de autoconsciência. Cada pessoa se torna um professor, cada interação se torna uma sala de aula, cada julgamento se torna uma porta para a autodescoberta. Deixe-me compartilhar como isso se desenrolou em meu próprio entendimento. Uma vez trabalhei com alguém cuja necessidade constante de validação me irritava intensamente. Eu os julgava como inseguros e em busca de atenção. Mas a estrutura de Jung me forçou a examinar por que seu comportamento me desencadeava tão fortemente. A verdade desconfortável era que eu tinha meu próprio relacionamento com validação que não estava reconhecendo. Eu havia desenvolvido maneiras sutis de buscar aprovação que me convenci serem diferentes de seus métodos óbvios. Meu julgamento era, na verdade, autorrejeição. Estava criticando neles o que não podia aceitar em mim mesmo. Jung escreve: não somos o que nos aconteceu. Somos o que desejamos nos tornar. O efeito espelho mostra não apenas o que fomos, mas do que somos capazes de nos tornar. Cada traço de caráter que você consegue reconhecer nos outros existe como potencial dentro de você mesmo. Isso não significa que todos desenvolverão todas as características. Jung acreditava em diferenças individuais e tipos psicológicos únicos. Mas significa que entender os padrões psicológicos dos outros te dá um mapa das possibilidades humanas, incluindo seus próprios territórios inexplorados. O efeito espelho também explica por que certas pessoas parecem familiares mesmo quando você acabou de conhecê-las. Jung chamou isso de reconhecimento arquetípico. Ver padrões humanos universais, que ressoam com sua própria estrutura psicológica. Conforme você desenvolve habilidade com a estrutura de avaliação de caráter de Jung, você começa a incorporar o que ele chamou de indivíduo consciente, menos alguém que vê claramente sem julgamento, entende profundamente sem manipulação e conecta autenticamente sem perder a si mesmo. Jung escreve: individualidade é o oposto de ser membro de um grupo, uma instituição, uma raça ou uma nação. O indivíduo consciente pensa independentemente, sente autenticamente e se relaciona genuinamente, em vez de se conformar a padrões coletivos. Esta consciência tem várias características distintivas. Você vê projeções de sombra das pessoas com compaixão em vez de superioridade. Você entende que seus julgamentos revelam suas lutas, não suas falhas morais. Isso permite que responda à dor por baixo de suas projeções, em vez de reagir às próprias projeções. Você nota colapsos de persona sem levar-los para o pessoal. Quando alguém fica defensivo ou ataca sob pressão, você reconhece seus mecanismos protetivos em vez de suas intenções autênticas. Isso previne que seja puxado para drama inconsciente. Você pode sustentar paradoxo. Jung escreve: o pêndulo da mente oscila entre sentido e nonsense, não entre certo e errado. Você entende que pessoas podem ser simultaneamente gentis e cruéis, fortes e vulneráveis, autênticas e defendidas. Você usa insights de caráter para construir conexão em vez de criar distância. Quando vê os padrões psicológicos de alguém claramente, sente mais empatia por suas lutas humanas. Não menos. Mais importante, você aplica a mesma análise compassiva a si mesmo. Jung escreve: a primeira metade da vida é devotada a formar um ego saudável. A segunda metade é ir para dentro e dexaluir. Você vê suas próprias projeções de sombra e defesas de persona como informação, não como acusações. Esta consciência transforma como você se move pelo mundo. Conflitos se tornam oportunidades de entendimento. Pessoas difíceis se tornam professores. Suas próprias reações se tornam dados sobre sua paisagem interna. Mas Jung alertou que a consciência vem com um preço. A solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes a si mesmo. Quando você vê padrões psicológicos claramente, pode se sentir isolado daqueles ainda operando inconscientemente. Esta solidão não é permanente, mas é parte do processo de individuação. Você está transitando da pertença inconsciente para a conexão consciente. As maneiras antigas de se relacionar através de julgamentos compartilhados, personas coletivas ou projeções mútuas não te satisfazem mais, mas conexões mais profundas se tornam possíveis. Quando pode ver e aceitar tanto sua própria quanto a complexidade psicológica dos outros. Pode formar relacionamentos baseados em entendimento autêntico, em vez de projeções idealizadas. Jung escreve: a criação de algo novo não é realizada pelo intelecto, mas pelo instinto de brincar, agindo a partir de necessidade interna. Relacionamentos conscientes se sentem brincalhões,
em vez de pesados, criativos em vez de repetitivos, vivos em vez de rotineiros. Essa vitalidade surge quando você não está mais preso a máscaras sociais, mas se permite aparecer de forma verdadeira, vulnerável e criativa diante do outro. É nesse espaço que a autenticidade se torna não apenas possível, mas inevitável. Ao atravessar essa jornada, você descobre que a solidão inicial era apenas um portal. Do outro lado, encontra conexões que não se sustentam mais em expectativas superficiais, mas na comunhão de almas que reconhecem, uma na outra, a mesma busca silenciosa pela inteireza. Esse é o legado de Jung. Ensinar-nos que a individuação não é isolamento, mas preparação para encontros mais profundos e significativos. Ao tornar-se inteiro, você não apenas transforma sua própria vida, mas também oferece ao mundo uma presença que inspira, fortalece e desperta. Se este vídeo trouxe reflexões valiosas para você, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo transformador. Deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E nos comentários, conte como você tem vivido os desafios e descobertas do seu próprio processo de autoconhecimento.